Muito boa tarde a todos aqueles que me têm dado muito gosto aqui nessas nossas reuniões em conturbados tempos sanitários e políticos, chamemos-los assim. Quero agradecer não só a todos aqueles que me têm honrado com esse nosso encontro virtual, tem ajudado a passar bastante tempo de tédio que pode muitas vezes emergir em situações como de confinamento, como estamos a viver, mas também, de modo particular, a Noreg, do Paraná, que tem dado um apoio publicitário importante a esta nossa reunião. Eu agradeço muitíssimo à doutora Mônica Dalla Vecchia, presidente dessa importante entidade paranaense. Bom, nós, há 11 ou 12 encontros, já que fazemos aqui nessa série de propedêutica jurídica, estamos estudando alguns temas que, de um modo ou de outro, dizem respeito à análise da noção de direito. Como eu tenho várias vezes repetido aqui, graças a uma observação preciosa do meu estimado amigo Félix Adolfo Lamas, professor da Universidade Católica de Buenos Aires, grande cultor da filosofia do direito e da metafísica. Todo o tema da filosofia do direito parece centrar-se na pesquisa dessa ideia, que é o direito. Fizemos já, a propósito disso, algumas incursões relativas ao tema, destacando não só o aspecto analógico do termo, sua perspectiva analógica, os vários sentidos, as várias acepções, e colocando em destaque um problema de hierarquia, de hierarquização de sentidos, para saber qual sentido, dentre as várias possibilidades de significação analógica, deve considerar-se o sentido principal, ou seja, o prius analógico, primado analógico. Depois examinamos o tema dos variados saberes jurídicos, e ontem, após um início de tratamento da situação do direito como objeto da justiça moral no ambiente de todas as demais virtudes, tanto intelectuais quanto morais, quanto teologais, uma referência, quem assistiu a aula viu isso, é meramente introdutória, eu me comprometi a iniciar, a partir de hoje, com o exame também, que será periférico, relativamente superficial, do tema da lei natural. Bom, começo aqui por dizer que isso é quase como perdoe-me, a expressão é essa mesmo, é como um escândalo que alguém venha falar de lei natural num ambiente tão carregado de positivismo, de voluntarismo jurídico. Em que praticamente a lei natural não é referida nas nossas escolas de direito, e quando assim o é quase sempre com caráter pejorativo, como se fosse uma peça de museu de um tempo ultrapassado, autores que cuidaram do assunto estão sempre superados. É bem verdade que nunca nos dizem quem superou São Tomás de Aquino, por exemplo. Mas, enfim, dizem que está superado. Vamos tratar desse assunto, por mais escandaloso possa parecer. E eu tenho aqui uma história interessante a contar, que me narrou certa vez o editor do livro Propedêutica Jurídica, cujo caminho nós estamos mais ou menos acompanhando, que recebeu um telefonema bravo de um professor de um estado da federação, que não era aqui do estado de São Paulo, protestando contra o fato de em pleno início do século XXI, foi no ano 2001, uma editora
dar-se o trabalho de publicar um livro que se marcava por uma, propaladamente, estava na capa do livro, como subtítulo, uma perspectiva justnaturalista. Reclamou desse fato. É um absurdo que alguém edite algo assim em pleno século XXI. E o Dr. Alfredo Abbe, muito habilidosamente, mandou o livro de presente para este crítico. E eu não sei de quem se trata, não sei o nome, sei apenas o estado da federação de origem dele, sei que é um professor universitário, e sei também que é um homem de alma honesta, honesto intelectualmente. Pois que, depois de ler o livro, tornou a ligar ao Dr. Alfredo Abbe, o editor da Propedêutica Jurídica, dizendo a ele que estava contente com a leitura e que ia adotar como indicação para a sala de aula. Pois bem, vamos então tratar desse assunto escandaloso da lei natural. E eu começo aqui repetindo uma experiência que já narrei mais de uma vez nesses nossos encontros, uma experiência de sala de aula. Geralmente para alunos de primeiro ano, mas às vezes é bom fazer isso com alunos de quinto ano também. Os dois polos, os dois extremos da faculdade de Direito. Uns que entram com esperanças, com ilusões, mas sem saber muito bem com o que vão lidar. Outros que saem quase sempre sem esperança, sem ilusões, mas curiosamente também sem saber com o que vão lidar. Muito frequentemente isto. E por lástima. Mas, enfim, a questão era essa. Eu propunha aos alunos que pensassem numa situação. Fundamentalmente, essa situação era reportada por mim, a uma passagem, aliás, a passagem inicial, e me parece a mais esplêndida, do livro O Processo, de Franz Kafka. Quando os oficiais de justiça, todo mundo conhece isso, né? Bate à porta do quarto de pensão onde se hospeda a personagem principal, Joseph K., e dizem esses oficiais de justiça ao Joseph K. que ele está sendo processado criminalmente. E o pobre do citado, né, aquele que era então noticiário da existência da ação, pergunta de que acusação se trata, do que eu estou sendo acusado. E os oficiais de justiça respondem a ele: olha, essa pergunta é irrelevante. O senhor acha mesmo que o Estado perderia tempo e dinheiro processando alguém que já não fosse culpado? Eu queria chamar a atenção para o fato: se forem lá ao Evangelho de São João, na narrativa que há da apresentação de Jesus Cristo a Pilatos, Pilatos indaga daqueles que estão levando Jesus Cristo a ele, que acusação fazem contra ele. Eles respondem exatamente: não há necessidade de acusação. Se ele não fosse malfeitor, nós não traríamos aqui. Exatamente a mesma situação do processo kafkiano. Quando eu conto isto na sala de aula, os alunos protestam manifestamente. Isso é injusto, doutor. Isso é muito injusto. O professor acha injusto isso. Achamos muito injusto. Isso não é direito, isso não é certo. Eu falei: mas escute, aí faço eu a pergunta: mas os senhores sabem qual era o direito vigente na Checoslováquia quando Kafka escreveu esse livro, quando se passou esta ação que ele está referindo? Não sabemos qual é a lei. E como podem dizer, então, que essa atitude de condenar-se sem defesa, sem que se conheça a acusação, seja injusta? Porque é injusta. Não é preciso saber qual a lei positiva, ou seja, não se refere à lei positiva, qual a lei que está em vigor para saber que isso é injusto. E quando eles terminam de dizer isso, eu digo: muito bem, bem-vindos ao mundo do direito natural. Bem-vindos à lei natural. Os senhores acabam de reconhecer a existência de um direito natural, ou seja, de algo que não depende da lei humana positiva para se reconhecer como
justo ou como exigível, como algo que deva ser observado e resguardado. E aí depois eu prosseguia com alguns esclarecimentos para que eles conseguissem compreender a diferença entre a lei natural e a lei positiva, a lei determinativa. E alguns exemplos são muito, muito simples, escolares mesmo. Eu vou mencioná-los aqui, pedindo perdão pela singeleza dos exemplos, mas imaginem o seguinte, que alguém deva poder defender-se de uma acusação é razoável, é exigível, é de acordo com a razão e é de lei natural. Que para isso deva haver um tempo também razoável, um tempo que seja útil, que seja suscetível de moldar-se à exigência de uma defesa, a possibilidade de uma defesa, também é de lei natural. Mas eu digo, esse prazo deve ser de 15 dias, 20 dias, 5 dias, 30 dias. Isso não é de lei natural. Isso aí depende da determinação, depende das circunstâncias históricas, depende da situação, da tradição de um país, são tradições concretas de um país, da situação geográfica, das maiores ou menores dificuldades, por exemplo, para produzir essa defesa, etc. Então, com isto, se esclarecia a diferença entre algo que vem de acordo com a natureza e algo que é determinativo, que é imposto pelo homem. Sempre observante dessas regras da natureza, que são superiores, são anteriores também às determinações humanas. Assim, por exemplo, dava eu outro exemplo escolar, e muito singelo, em sala de aula. Disse, olha, que o homicídio de inocente, que o homicídio de um semelhante inocente, seja algo vedado pela natureza das coisas, vedado pela lei natural, é de todo evidente, é de todo notório, é manifesto. Mas que deva ser punido? Também é manifesto, porque se não houvesse punição, as pessoas poderiam eventualmente sair por aí matando seus semelhantes. Mas qual a pena a aplicar-se para o homicídio voluntário de inocentes? Se ela deve ser de 10, de 15, 20 anos, pena de morte, pena de desterro, isso é um problema de determinação humana. Portanto, nós temos aqui a convivência, que é indispensável, entre a lei natural e a lei humana. E eu chamo a atenção para algo muito importante aqui. A exigência do direito positivo, ou seja, da lei humana, é própria do direito natural, ou seja, própria da lei natural. É a lei natural que exige a exigência da lei humana. Portanto, equivocam-se, evidentemente, aqueles que pensam poder guiar-se pura e simplesmente pela lei natural. E em nossos tempos, antes de nós passarmos aqui a introduzir propriamente a aula de hoje, né, com um tema mais concreto, mais pontual, queria chamar a atenção para a existência na verdade, supostos juros naturalistas, o sujeito que se pensa mesmo, sinceramente se pensa como juros naturalista sem o ser. Por exemplo, eu convivi no tribunal com almas de grande valor que se diziam juros naturalistas intuitivos. Ou seja, para quem o direito natural é algo intuído em cada caso, descoberto do nada, sem nenhuma lei que possa delimitar. Em cada caso verificava, parece-me que é tal coisa, parece-me a melhor solução. Ou seja, se me perdoe a maldade, de acordo com o fígado do dia. E a contrapartida também daqueles que levam o direito natural para um plano tão objetivante que não dão espaço, por exemplo, à equidade. Ou seja, tem que haver uma regrinha de lei natural previamente indicada para que se reconheça o que é justo. E a coisa, enfim, é um tanto diversa disso, como haveremos de ver ao longo aqui dessas nossas reuniões. Muito bem, o que nós vamos fazer? Bom, hoje, a primeira coisa que nós vamos tratar aqui de distinguir é a ideia de direito natural, a própria terminologia. Em seguida, eu vou tratar de um conceito geral de lei e das causas da lei. E falaremos aqui, no dia de hoje.
A minha ideia é prosseguir amanhã, de acordo com a metodologia que vou indicar em seguida para o senhor. Então, hoje nós vamos ver a noção de direito natural, que é também analógica, como veremos, o conceito de lei, a divisão da lei e fazer umas tantas referências sobre as causas das leis. Muito bem. Qual o caminho que nós vamos seguir? Qual a base que nós vamos seguir? Evidentemente, se trata, como nós queremos que se trate, por mais superficial que seja aqui nosso encontro, quase sempre tem essa ideia de uma conversa mais ou menos informal sobre o campo do direito, nós podemos fazer um estudo realmente sério da lei natural, sem que nós consideremos a obra básica para isso, que é a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Eu me refiro aqui à prima secunda, das questões 90 e seguintes, ou seja, a primeira parte, a segunda parte da primeira parte da Suma Teológica, que é conhecido como Tratado da Lei. Eu gosto muito desta edição da Suma Teológica da antiga BAC, até em razão dos comentários. Os comentaristas costumam ser muito bons. Aqui é uma introdução geral do padre Santiago Ramírez e algumas anotações do dominicano Francisco Barbado Vierro, que foi bispo de Salamanca. Isso é uma obra... as edições antigas da BAC eram muito bem cuidadas. Então, vale a pena, a tradução é bastante boa, embora eu deva dizer que tem aqui um débito em relação ao tradutor brasileiro da Suma Teológica, o velho professor Alexandre Correia, que foi meu amigo, meu professor, com aulas particulares, pelas quais nunca cobrou um único tostão, durante 3 anos, e que traduziu sozinho para o português a Suma Teológica. Bom, então nós vamos seguir mais ou menos o caminho do Tratado da Lei de São Tomás, e como uma gente de um guia para isso, para ajudar a ingressar nesse mundo extraordinário que é a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, haveria vários livros a mencionar, mas eu queria fazer a indicação aqui para quem tiver gosto de procurar essa obrinha pequena, mas valiosíssima, de Aldo Vendemiati, La Legge Naturale nella Summa Theologiae, ou falamos em latim, Summa Theologiae, di San Tommaso d'Aquino. Essa é da edizione De Oane, de Roma, no ano de 1995. Aqui. Depois, se alguém quiser indicação do endereço para poder adquirir essa obra, eu posso fazê-lo em separado aqui nos comentários. Então, nós seguiremos um pouco como uma espécie de um mapa para avançar na análise da Suma Teológica, nesta parte da lei natural. Muito bem. Fala-se comumente em direito natural, lei natural, como se fossem sinônimos, e, em certo sentido, não há erro. Da mesma forma como o termo direito, de um modo geral, é analógico, também nesse termo composto direito natural, a expressão direito mantém a sua característica de termo analógico. Então, nós temos um direito natural como justo natural, que é o sentido primeiro, no meu modo de ver, dos demais conceitos análogos. Podemos falar em direito natural positivo, ou seja, a lei natural. Podemos falar em direito natural como direito subjetivo natural, ou seja, um poder de agir, poder moral, lei natural. Podemos pensar também no aspecto sociológico, ao dizer que o matrimônio é uma instituição de lei natural, que antes mesmo do cristianismo já estava lá reconhecido pelos juristas romanos. Lembremos aqui daquela magnífica definição de Modestino, que não era cristão, e que até hoje talvez seja a melhor definição que se deu de matrimônio. Então, matrimônio é direito natural. Em que sentido? É direito natural enquanto
instituição, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista social, tanto como fato social. E podemos pensar na ciência do direito natural. Há um livro a esse respeito muito interessante, penso eu que é exatamente isso. Não sei se é Ciência do Direito Natural, a introdução à ciência do direito natural, do recentemente falecido Javier Hervada, que era um grande justnaturalista das Espanhas. Então, podemos também considerar o direito natural, no aspecto positivo, como sinônimo de lei natural. Lei natural é também direito natural num de seus sentidos. Pois muito bem. Mas comecemos pensando o seguinte: que coisa é a lei? Que coisa é a lei? Qual é o problema que se discute em relação à lei? É que a lei, esse é o tema central, ela pode ser considerada, de acordo com a sua fonte ou causa material, por ângulos distintos, de acordo com certas posições doutrinárias ou ideológicas que apontem na lei um predomínio, por exemplo, da vontade, são todas as correntes voluntaristas, ou predomínio da razão. Isso para não dizer, como veremos adiante na chamada lei do Fomes, que nós temos também a lei do pecado, e que pode provir, por exemplo, das nossas próprias, dos nossos próprios apetites inferiores. Aquela passagem paulina sobre a lei do Fomes. Mas aqui nós adotamos com a ideia de lei natural o conceito que está na questão 90 de São Tomás de Aquino como ordenação da razão. Ordenação da razão. A lei não provém meramente da vontade. A lei provém da razão. É o reconhecimento de uma ordem necessária para que a natureza humana se realize. Estamos falando das leis que têm direto reflexo na conduta humana. Mas, mais amplamente, como veremos, com a ideia de lei eterna, uma ordenação da razão de Deus, da sabedoria de Deus, para toda a vida do universo. Muito bem. Ordenação da razão, voltada a realizar o bem comum, promulgada pela autoridade competente. Então, nós temos aqui essa definição: ordenação racional voltada ao bem comum, promulgada pela autoridade competente. Essa é a noção, mais ou menos, uma aproximação mais ou menos livre do conceito que está na questão 90 da prima secunda da Suma Teológica. Bom, comecemos a ver que a ideia de dar ordem, ou seja, ordenar, toda a ideia de nós temos de uma lei que vise a atuar adequadamente, é uma lei que ordena. Lembremos-nos que da célebre passagem agostiniana de que a paz que todos desejamos, exatamente a tranquilidade na ordem. Tranquilidade na ordem. E que nós todos buscamos o repouso nessa ordem. Enquanto não encontramos o repouso nessa ordem, nossa alma está insaciada. Buscamos a ordem. E a ordem é dada pela razão. A razão é que ilumina a vontade. Os regimes voluntaristas são os regimes em que há um poder de decisão à margem do controle racional, em que a lei se faz como produto da vontade. Isso é antigo. Entre os romanos era conhecida a expressão quod principis placti legis apte vigorem, ou seja, aquilo que agrada ao príncipe, ou que agrada ao rei tem valor de lei. Quod principis placti legis apte vigorem. Ou seja, era a indicação do voluntarismo. Voluntarismo que terminou por ser o traço dominante da legislação contemporânea. E que, por isso mesmo, por refugir da racionalidade, muitas vezes, leva a resultados distópicos, para não dizer mesmo desastrosos, por faltar a prudência legislativa adequada. Muitas vezes é isso que ocorre. A esse propósito, nós
fica aqui antecipada a indicação de um livro muito interessante do meu estimado amigo Michel Bastide, de Bordeaux, sobre o nascimento da lei moderna, mostrando exatamente esta ideia de voluntarismo que se vai insinuando e que alguns até mesmo apontam radicados em alguns pensadores católicos, infelizmente. Bom, qual a causa material da lei? Estou tratando aqui das 4 causas com que normalmente nós dividimos os entes. Bom, primeira causa material, portanto uma causa intrínseca, é a própria razão. Na verdade, a lei se define como imperativo da razão na função prática. Por isso se diz imperativo da razão prática. É um ditame da razão prática, não da razão especulativa. Ditame da razão prática, imperativo da razão prática, essa é a matéria da lei, causa material da lei. A sua causa formal é a promulgação. O que torna a lei formalmente constituída é o fato desse ditame imperativo ser promulgado. A promulgação, portanto, é a causa formal. A sua causa final, o bem comum. Aí está. Uma lei que não vise ao bem comum, que vise ao bem de particulares, é uma corrupção da lei, não é verdadeira lei. A lei visa ao bem comum, ao bem da comunidade. E, finalmente, a sua causa eficiente, que é a razão particular da autoridade competente, ou seja, da autoridade que é responsável pela comunidade. Seja diretamente um rei, seja um ditador, seja um parlamento, seja a própria comunidade, num caso em que seja não seria de todo inadequado, uma comunidade muito pequena em que todos pudessem exercer o poder correspondente sobre essa comunidade. E aqui se vê que a usurpação dessa autoridade é um fato gravíssimo. Imaginemos, por exemplo, apenas por exemplo, a edição de medidas legislativas de porte inferior, usurpando competências que estão entregues a autoridades de maior parte. Isso é evidente que essa usurpação de competência pode até mesmo levar não só ao que nós aqui modernamente chamamos de abuso de autoridade, mas igualmente um ato de improbidade administrativa de quem pratica esses atos. Por exemplo, por meio de diplomas normativos de valor inferior, realizando ou impondo medidas que dizem respeito legitimamente e de acordo com normas constitutivas da sociedade, a edição de diplomas de maior hierarquia. Então, aí estão as 4 causas de toda a lei. E como se dividem as leis? Para nós depois situarmos aqui exatamente a lei natural. Bom, vamos encontrar aqui uma divisão. Primeiramente, a lei eterna, da qual também nós vamos tratar um tantinho, provavelmente já na aula de amanhã, no nosso encontro de amanhã. Dessa lei eterna, resulta, numa segunda divisão da lei, exatamente a lei natural. A lei natural nada mais é do que uma participação na lei eterna. A lei eterna corresponde à sabedoria de Deus, nos seus ditames, no seu império. A lei natural é a intimação ao homem daquilo que corresponde à lei eterna para a condução dos destinos humanos, as ações humanas. Em seguida, podemos pensar nas leis humanas, propriamente ditas. Quais são as leis humanas propriamente ditas? Aquelas que são ou meramente declarativas da lei natural, por exemplo, a lei que veda o homicídio dos inocentes, a lei que veda o aborto, a lei que veda a eutanásia, a lei que proíbe o furto. O que são essas leis? Normas declarativas da lei natural. E aqui geralmente se agregam sanções
exatamente para que a proibição da lei natural seja respeitada nas comunidades. Além dessas leis humanas seculares, há também leis humanas eclesiásticas. Por exemplo, o Código de Direito Canônico, as leis relativas aos ritos. Por exemplo, a Igreja Universal editou uma conhecida lei que indica ser excepcional a recepção da Sagrada Forma na mão. Que isso pode admitir de maneira excepcional, se assim o quiser o fiel. Acho que a regra é a comunhão sobre a língua, que é direito do fiel recebê-la sobre a língua. Isso é uma lei eclesiástica, lei humana, mas eclesiástica, não secular. Além dessas 4 que eu mencionei, portanto, lei eterna, lei natural, lei humana secular, dentro dela lei humana eclesiástica, já conceito de lei humana, nós temos a lei divina positiva. Se nós percorremos a Bíblia, vamos encontrar várias leis divinas de caráter positivo. De algum modo, o decálogo dos 10 mandamentos corresponde a uma lei divina positiva, embora, por sua vez, seja a expressão da lei natural. O decálogo expressa a lei natural, mas se faz também em uma indicação positiva, recolhida nas tábuas, possivelmente porque havia um risco de que alguns dos mandamentos, se não todos, se perdessem, dado o estado de degradação moral da sociedade à altura em que esses mandamentos foram ensinados a Moisés. Finalmente temos aí, depois, a lei do fomes, que é a lei do pecado. Como se dirá, a lei que se encontra em nossos ossos. Vejo em mim 2 leis, etc. É conhecida a passagem paulina, ou aquela passagem que eu mencionei ontem aqui na nossa reunião, da metamorfose de Ovídio, em que Medeia diz: vejo bem, aprovo e sigo o mal, ou seja, sigo a lei do fomes, lei da concupiscência, lei do pecado. Vídeo, melhora, provoco e deteriora século. Vejo bem, aprovo, sigo o mal. Muito bem. Nós vamos, a partir de amanhã, então, nos dedicar um tantinho agora, já a especializar, aprofundar um tantinho essas referências, passo a passo, com a ideia também de auxiliar, quando isso seja possível, se é que é possível, a educação da prudência legística, da prudência legislativa no mundo humano. Ou seja, mostrando exatamente a anterioridade e superioridade da lei natural, que nos indica a legitimidade das normas, e não meramente uma aparente legalidade, porque pode haver normas que tenham toda a aparência de lei, mas sejam corrupção de lei. Normas, por exemplo, que frustrem propositadamente o bem comum, normas que sejam violadoras da lei natural, etc. Isso que nós vamos tratar de ver a partir de amanhã, aqui nessas nossas reuniões rápidas, mas para mim muito agradáveis de observar e de manter. Queria mencionar uma coisa só para o fecho aqui da nossa reunião. Os ditames da lei eterna, mais agudamente, os ditames da providência divina, nunca falham. De um jeito ou de outro, todos os planos de Deus se realizam. Seja que nós observemos as leis, ou seja, per modum actionis, seja que nós não as observemos e soframos os seus efeitos per modum passionis, ou seja, pelo modo de paixão. E cabe muitas vezes aos homens a escolha do caminho a seguir. Isso é algo interessante, porque Deus, para respeitar a nossa liberdade, deu seu próprio Filho à morte. Ele respeita a nossa liberdade. E nós, lamentavelmente, muitas vezes abdicamos da liberdade e seguimos o mal. Deixamos de lado a liberdade e seguimos o mal.
E recebemos a consequência desse comportamento em afronta de Deus, em afronta da lei eterna, per modum passionis, pelo modo de sanções. Então, aqui temos o caminho para reconsiderar, retomar, meditar novamente aquilo que desejamos para a civilização. Se desejamos voltar as costas às leis de Deus, ou se vamos observar os seus ditames. E pois todos nós temos, cada um na sua própria circunstância, no seu próprio modo de viver, no seu estado de vida, o seu papel de responsabilidade. Ou seja, isso não é coisa para os outros fazerem, não. Todos nós, cada um de nós com seu pequenino papel. Podemos fazer muito, muito, muito. E assim é que nós vamos, aos poucos, verificando como as leis humanas, como o governo humano, acabou se distanciando da lei natural, o que explica muita coisa do que tem ocorrido no mundo contemporâneo. Eu quero agradecer, vamos ver se eu consigo ver aqui quem eu não consigo ver, lamentavelmente, que pena. Só vejo aqui a doutora Kátia Jonas Dias, estimada amiga, uma aluna de muita competência, o doutor Fausto Mota, que está sempre presente aqui, não vejo mais ninguém. Os comentários não me sobem aqui. Então, eu peço desculpas por não poder referir aqueles que têm me dado muito gosto em estar aqui presente nas aulas. Eu preciso descobrir como se faz isso, mas se há uma coisa de que eu sou praticamente jejum, é exatamente isto. Mexer com essa parte toda de computação, informática, internet, Facebook, YouTube, tudo isso suponho que mais difícil do que ideogramas chineses, como está na moda pensar-se. Muito bem, muito obrigado a todos. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.